Alô, comunidade! Começamos mais uma semana aqui no ICL Urgente, hoje dia 4 de maio de 2026. O ICL Urgente chega sempre com as principais notícias do Brasil e do mundo. Um resumo para você do que foi esta segunda-feira, com análise a quente e atualização de notícias, mais uma vez a cargo de Bruno Concílio, direto da nossa redação. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever e comentar da onde que você está assistindo, que eu estou de olho aqui, Rodrigo, no chat. Vamos nessa. Vamos nessa. Boa tarde para você que mora nesse país em que a família Bolsonaro, além de bater continência para Donald Trump, gosta de se ajoelhar para um pastor, eu diria assim, não tem muito contato com Jesus Cristo. Ele tem contato com outras coisas. Malafaia. Silas Malafaia fez propaganda eleitoral antecipada dentro da igreja para Flávio Bolsonaro, que se ajoelhou diante do Malafaia. Já já nós vamos trazer esse detalhe. Tem uma associação pedindo que Flávio Bolsonaro fique inelegível por usar máquina religiosa, né, por fazer propaganda antecipada usando igreja, o que é proibido, vedado explicitamente pela lei eleitoral. Vamos falar daqui a pouco, é um dos destaques do ICL Urgente nesta segunda-feira. Mas nós vamos começar pelo noticiário internacional em diálogo com o Brasil. Frente a frente, hein? Lula deve se reunir com Trump na Casa Branca nesta quinta-feira. Finalmente, o encontro inicialmente iria acontecer em março, você lembra? Acabou sendo adiado. A ideia ficou guardada lá no fundo da gaveta do Trump, que estava com outras prioridades, bombardear o Irã, né? Apoiar Israel no massacre do povo libanês, mas agora, finalmente, volta a ideia de um encontro presencial entre Lula e Trump, né? O anúncio oficial ainda não foi feito, já que o Palácio do Planalto está aguardando a confirmação final por parte da Casa Branca. Bruno Concílio tem outros detalhes sobre essa reunião, a química, né, entre Lula e Trump. Será que ainda resiste depois de tantos ataques ao Brasil também, Bruno? Rodrigo, esse encontro está sendo marcado por uma série de vais e vens. Em janeiro, durante uma conversa por telefone, o Lula e o Trump acertaram a visita do brasileiro aos Estados Unidos, mas a guerra contra o Irã adiou a viagem. O Lula, inclusive, tem criticado a ofensiva de Trump contra o país do Oriente Médio. Agora, para a visita à Casa Branca, Lula vai deixar o Brasil na quarta e deve retornar só na sexta. No Planalto, a expectativa é de impulsionar a agenda internacional do presidente, mostrando que Lula tem prestígio lá fora, principalmente quando as coisas não estão muito para o lado do governo aqui dentro. Vai lembrar que essa viagem acontece dias depois do governo enfrentar duas duras derrotas no Congresso: a rejeição de Jorge Messias ao STF e a derrubada do veto ao PL da dosimetria. Por fim, os dois líderes devem conversar sobre diversos temas, como a guerra do Irã, o tarifaço sobre exportações brasileiras, a possibilidade dos Estados Unidos classificarem facções brasileiras como organizações terroristas e o debate sobre terras raras. Importantíssimo isso, né? Esse terceiro ponto que você citou aí, Bruno, essa ideia do Trump com apoio dos bolsonaristas de classificar estas organizações que são criminosas, devem ser combatidas como crime organizado mesmo, com toda a dureza da lei, mas não dá para transformar em guerrilha, em terrorismo. Os Estados Unidos querem isso e os bolsonaristas querem isso, porque daí, com a desculpa de atacar o PCC e o Comando Vermelho, poderia haver intervenção internacional no Brasil. É o cúmulo da vira-latice dos bolsonaristas. O Lula vai conversar, deve colocar esse tema na agenda diante de Donald Trump. Vamos aguardar a confirmação final, né? As informações vêm do Palácio de que deve haver mesmo a visita, e o Bruno falou aí, é um momento em que o Lula tenta se reafirmar na agenda internacional, quando a agenda local não vai muito bem, né? Não vai nada bem. A semana passada foi de derrotas duras para o Lula. Ele tem muita moral internacionalmente, mas precisa transformar isso em apoio eleitoral aqui no Brasil. Precisa. E daqui a pouco nós vamos mostrar que já há movimentos favoráveis a Lula, segundo algumas pesquisas. Bom, sob cerco no Congresso e pressionado pelos levantamentos que mostram o Flávio Bolsonaro avançando, empatando até em algumas pesquisas,
Lula lança hoje um pacote de medidas para reduzir o endividamento das famílias brasileiras que, segundo a análise de muitos economistas, e isso a gente pode sentir conversando com as pessoas, não precisa nem de pesquisa, mas as pesquisas também mostram, o endividamento é hoje talvez o principal motivo para Lula não estar melhor nas pesquisas eleitorais no embate contra Flávio Bolsonaro. O programa que Lula lança oficialmente hoje ganhou o nome de Novo Desenrola Brasil, né? Porque no começo do governo ele já tinha lançado um Desenrola que era para renegociar as dívidas. Agora foi anunciado em rede nacional na quinta-feira, na véspera do Dia do Trabalhador, esse Desenrola 2.0. A ideia é que pessoas com dívidas tenham acesso a descontos de até 90% para quitar os atrasados. O programa permitirá, atenção, uso de até 20% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para quem tem a sorte de ser CLT, porque quem não é CLT nem sabe mais o que é FGTS. Quem aderir ficará bloqueado temporariamente nas bets. Isso é importantíssimo, hein? Quem aderir não vai poder jogar nas bets, porque senão não adianta, paga a dívida e se endivida de novo no jogo. A gente fez aqui um quadro com as principais medidas do Desenrola Brasil 2.0. Então vamos lá. O programa atende dívidas contraídas até 31 de janeiro de 2026. Dívida feita depois, não. Mas até 31 de janeiro de 2026, você pode entrar no programa. Entram nessa negociação dívidas no cartão de crédito, no cheque especial, que é quando você estoura o limite da conta, crédito pessoal e, importantíssimo, hein, contratos do FIES, que é quando a pessoa financia a faculdade para o filho ou o próprio estudante, né, e fica devendo, às vezes não consegue pagar depois de formado, né? Os juros são de até 1,99%, com desconto de até 90% no valor total. Como eu já falei, você pode usar o saldo do fundo de garantia. Para quem tiver renda de até R$ 8.100, pode usar o FGTS. E tem um limite de até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira, com atraso entre 90 dias e 2 anos. Se você está devendo a 60 dias, aí não pode pedir o uso. Mas se está devendo há 3 meses, 4 meses, até 2 anos, aí você pode entrar no programa, R$ 15 mil por pessoa, por instituição. Se você deve 10 mil num banco e 12 no outro banco, pode. Se deve 30 mil num banco só, aí não consegue quitar a dívida inteira. Os usuários ficarão bloqueados de plataformas de aposta online por 1 ano, como a gente acabou de explicar. E eu quero ver fazer esse controle. Quem entrar no Desenrola não vai poder jogar nas bets? E será que as bets vão atender essa norma do governo? Quem me garante que o sujeito não participa aqui? O CPF vai ficar bloqueado. Quem garante? Bom, as bets que estão legalizadas, teoricamente, têm que atender essa norma do governo federal. Mas esse ponto é fundamental. A gente tem que bater bastante nisso, porque é um dos motivos centrais para as pessoas estarem tão endividadas, especialmente o pessoal das classes C, D e E, né? Pessoal de baixa renda. Vamos conferir um trecho do pronunciamento de Lula, onde o presidente fala sobre este novo programa. Vamos lá. A dívida das famílias cresceu por anos e agora está sufocando uma parte da sociedade brasileira. Por isso, vamos lançar na próxima segunda-feira o novo Desenrola Brasil. Um conjunto de medidas para ajudar a resolver a vida financeira das famílias endividadas. As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES. Os brasileiros endividados terão juros mais baixos, de no máximo 1,99, e desconto de 30% até 90% no valor da dívida. Assim, você vai ter uma parcela bem menor e mais tempo para pagar a sua dívida. E cada pessoa poderá sacar até 20% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por 1 ano em todas as plataformas de apostas online. Tomara que funcione. Tem que funcionar esse bloqueio nas plataformas de aposta online. Bom, o governo está lançando então um programa novo. Já o candidato da oposição está correndo o risco de ficar inelegível, como eu falei aqui na abertura do programa. O que aconteceu, hein? Vamos explicar. A Associação Movimento Brasil Laico
protocolou hoje uma representação pedindo sanções contra as seguintes pessoas e entidades. Primeiro, Pastor Silas Malafaia. Segundo, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a igreja do Silas Malafaia, que está aqui falando, discursando, com todos os outros aqui ajoelhadinhos. Ó. Quem mais? 5 pré-candidatos que subiram ao altar durante o culto realizado nesse domingo na igreja na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Quem são eles? O senador Flávio Bolsonaro, de cabeça baixa aqui, ajoelhado para Silas Malafaia. Quer ser presidente do Brasil, de joelhos para Silas Malafaia. Bate continência para os Estados Unidos e se ajoelha, não para Jesus Cristo, para Deus, mas para Malafaia. O que é isso? Bom, quem mais está ali de joelhos? O deputado Douglas Ruas, que é pré-candidato a governador no Rio, é bolsonarista. O Sóstenes Cavalcante, candidato a deputado federal, você conhece, aquele que acharam dinheiro vivo na casa dele. O Cláudio Castro, ex-governador do Rio, enroladíssimo no caso Master, acusado de vários casos de corrupção, e vai tentar ser candidato a Senado, mesmo estando inelegível. E o Marcelo Crivella, que já foi senador e quer tentar de novo o Senado, ligado à Igreja Universal, né? É parente do Edir Macedo, mas aqui está ajoelhado para o Malafaia. Todos de joelho para Malafaia. Bruno Concílio traz outras informações sobre esse fato aqui. Bruno. Rodrigo, o documento lembra que Malafaia declarou publicamente, abre aspas, o tempo de apoiar o Flávio para presidente, fecha aspas, enquanto conduzia uma oração coletiva no culto em favor dos políticos presentes, como você mostrou, Rodrigo. E isso, na avaliação da entidade, configura propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder religioso e doação vedada por entidade religiosa. Além disso, durante o culto, o próprio Malafaia disparou novos ataques e afirmou que é alvo de perseguição política. A declaração acontece após o pastor bolsonarista se tornar réu no STF por injúria contra generais do Exército. O Malafaia disse que não cometeu crime e aproveitou a presença dos amigos para dizer que o inquérito das fake news no STF é ilegal, imoral e feito sob medida para calar e intimidar os críticos da corte. Rodrigo. Bom, é imoral, não sei, mas é imoral usar a igreja dessa forma para fazer campanha política desavergonhada e fazer ataques à democracia, à Constituição brasileira, dentro de uma igreja. Isso é um abuso, é um crime eleitoral, segundo esse movimento Brasil Laico, e deve chegar à Justiça Eleitoral para se manifestar. A gente separou, inclusive, um trecho do culto. Se você tiver estômago, acompanha aqui com a gente, para mostrar o quão descarada foi essa propaganda eleitoral. Os políticos presentes, ajoelhados, para receber uma oração, vamos dizer assim, do Malafaia. Olha isso aqui, vamos lá. Nós queremos pedir a bênção, que haja paz nessa nação. Ó, meu Deus, tem misericórdia do Brasil, livra do caos econômico e social, dê um escape para essa nação, afasta esses homens corruptos que estão comandando, dirigindo, Senhor, o narcotráfico, o crime organizado, todo tipo de praga do inferno, seja repreendida do Brasil. Nós declaramos a bênção, a vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Declaramos a vitória em nome de Jesus. Ele falou, afasta de mim esse picareta da religião, Silas Malafaia. Isso é que eu diria para o pastor, né? Quem quiser saber mais sobre ele, tem um especial feito aqui pela nossa equipe, no ICL, na plataforma do ICL, né? O perfil do Silas Malafaia. Bom, do outro lado, tem bolsonarista tirando a corda do pescoço, né? Tem o Flávio, que vai ter que responder por esse ato aí, mas tem outros tirando a corda do pescoço. O Tribunal de Contas da União decidiu arquivar o pedido de investigação sobre o uso do jatinho de Daniel Vorcaro por Nicolas Ferreira, o deputado federal lá de Minas. Lembra desse caso? Ele viajou com a aeronave do dono do Banco Master em outubro de 2022 para fazer campanha para o Jair Bolsonaro. Simplesmente isso. Para o TCU, o caso deve ser analisado apenas pela Justiça Eleitoral e não pelo Tribunal de Contas. Os ministros justificaram, dizendo que o tribunal não encontrou indícios suficientes de irregularidades que envolvessem o uso de recursos federais. O TCU só entra quando é isso, né? Quando tem desvio, uso indevido de recurso federal, para isso que existe o Tribunal de Contas da União. Agora, crime eleitoral, pode ser que exista. Então, o caso segue para a Justiça Eleitoral, não mais para o TCU.
Vamos para mais atualizações sobre o caso Master. Uma governadora, um ex-governador, um ministro do TCU, acabamos de falar dele, e um cacique do Centrão. O que essas pessoas têm em comum? Todas elas podem virar alvo da delação premiada do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. Manchete: proposta de delação de ex-presidente do BRB vai citar Celina Leão, governadora do Distrito Federal, e ministro do TCU. Lembrando que o Paulo Henrique Costa está preso desde o dia 16 de abril, por suposto favorecimento nas negociações para a aquisição do Banco Master pelo BRB. Só para lembrar, né, a gente sempre lembra, o BRB é um banco estatal, quer dizer, pertence ao governo do Distrito Federal. E o Ibanez, governador, fez ali um lobby, né, ajudou, e o Paulo Henrique Costa, que era presidente do banco subordinado ao Ibanez, para comprar o Master e salvar o pescoço do Forcaro. O Paulo Henrique Costa teria recebido 6 imóveis de luxo avaliados em mais de 140 milhões de reais para fazer esta jogada que salvaria o Master. É propina. O nome disso é propina em forma de imóvel. A delação pode avançar, então. É isso, né, Bruno? Traz mais detalhes aí pra gente. Rodrigo, segundo a apuração do colunista Lauro Jardim, o Paulo Henrique Costa quer falar sobre ao menos 20 esquemas de fraudes das quais participou ou das quais tem conhecimento em transações com o Banco Master. E, naturalmente, o ex-presidente do BRB também quer falar das pessoas que estariam envolvidas nesses esquemas. Alguns nomes não surpreendem, como o de Ibanez Rocha, mas a atual governadora Celina Leão deve aparecer como uma das novidades da lista. A delação ainda inclui um ministro do TCU, um dirigente partidário do Centrão, funcionários de carreira do Banco Central e deputados distritais de Brasília. Mas alguns parlamentares federais, como deputados e senadores, devem ficar de fora, Rodrigo. É isso, mas a Celina Leão é a grande novidade, até porque ela é candidata à reeleição. Ela era vice do Ibanez, assumiu o cargo de governadora e é candidata, estando no cargo. Se o nome dela aparecer na delação, complica bastante a eleição lá no Distrito Federal. A governadora se manifestou, Celina Leão disse que o risco de ser citada na delação é zero. Será mesmo? Vamos ver se o Paulo Henrique Costa chega até a Celina Leão nesta proposta de delação premiada que ele vai entregar para os investigadores do caso Master. Vamos voltar a falar do assunto que ganhou todas as manchetes na semana passada, o acordão entre Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Alexandre Moraes, ministro do Supremo, e bolsonaristas para derrotar, impedir Jorge Messias de entrar no Supremo Tribunal Federal. Esse acordão teria servido também, olha só, é um efeito colateral do acordão, para Lula recuperar alguns pontinhos nas pesquisas. Aonde que isso está aparecendo? Nos trackings, não são pesquisas dessas feitas para divulgação pública, mas nos trackings. Os partidos têm tracking, bancos, próprio governo, alguns empresários. Na última semana, antes da derrota do Messias, Lula e Flávio Bolsonaro apareciam empatados em todos os trackings. Nesse fim de semana, o presidente Lula teria crescido 3 pontos percentuais e superado Flávio Bolsonaro. A informação é do portal Metrópolis. No sábado, o presidente se distanciou 2,2% de Flávio e no domingo a distância aumentou para 3,5%. O resultado, então, o Lula estaria com 48,5% e o Flávio com 45%, segundo o tracking revelado pelo Metrópolis, que não é nada simpático ao Lula. Então tá aí a manchete. Lula melhora nos trackings do PT após acordão para a derrota de Messias. Aí você pode dizer, mas é tracking do PT, do Palácio, do governo. Mas esses trackings não são feitos para torcida organizada, é justamente para fazer planejamento eleitoral. Não é para ficar mentindo que está melhor do que está. E apuração do nosso Luiz Costa Pinto, que também teve contato com o pessoal de bancos que faz tracking. Ele tem as fontes dele, o Lula. Conversamos mais cedo e ele disse que confirmou com pelo menos 2 bancos, né? A turma que faz pesquisa para bancos, pesquisa para não ser divulgada, é só para nortear os investimentos, indicando algo muito parecido. O Lula teve uma leve recuperação neste fim de semana. Ao que se atribui isso? Ao fato de Flávio Bolsonaro ter ficado colado com a imagem de aliado do Alcolumbre, aliado do Centrão, né? O Flávio Bolsonaro
está fazendo acordão com o sistema e o Lula é que pode ganhar um certo discurso antissistema, até porque ele está sendo derrotado pelo sistema político nessa votação do Messias. É essa apuração que a gente tem nesta segunda-feira. Interessante, né? Lembra um pouco aquela história do judô. No judô, você sabe que o lutador ele usa a força do adversário. Se o adversário vem com tudo, parece que vai ganhar a luta, aí o sujeito usa o peso e a força do adversário e desloca o adversário. O Lula pode fazer isso se souber usar bem, principalmente aquela foto do Davi Alcolumbre abraçado ao Flávio Bolsonaro, comemorando a rejeição ao Messias. Dá ao Lula o discurso antissistema. Bom, mas nem tudo são flores, muito longe disso no governo, né? Foram derrotas pesadas. A rejeição à indicação de Messias num dia e no dia seguinte a derrubada do veto ao PL da dosimetria. Deixar o governo numa situação delicada no Congresso, né? O Lula pode até se recuperar no eleitorado, mas no Congresso mostrou isolamento. O que não falta no entorno do presidente é gente defendendo rompimento total com Davi Alcolumbre, né? Estão nessa conta senadores e alguns deputados. Aliados de Lula querem resgatar aquele slogan Congresso inimigo do povo, que fez sucesso no ano passado e já rodou de novo esse fim de semana. Então, essa ideia, mesmo que rodou durante o fim de semana, pode ter ajudado o Lula a recuperar um pouquinho de terreno nas pesquisas eleitorais. Querem que o Lula reavalie também o espaço dado no Executivo para aliados desta gente aí, especialmente do Alcolumbre, que tem dezenas, talvez centenas de aliados nomeados na máquina federal. A turma quer mandar embora os nomeados que são próximos do Alcolumbre, são tratados como traidores. Mas tem gente que alerta o Lula para evitar um rompimento total, porque ele ainda precisa do Congresso para aprovar o fim da escala 6x1. É um nó, né? O Lula precisa confrontar no discurso, mas tem que manter uma porta aberta para aprovar o fim da escala 6x1. Ainda falando desse grande tombo para o governo Lula, a volta dos que não foram, né? O advogado-geral da União, o Jorge Messias, reassumiu hoje o posto na AGU. Ele perdeu, né, para o Supremo, voltou para o trabalho. Sabe aquela história? O cara achou que ia ser promovido, foi lá, aí deu tudo errado, ele voltou para o cargo anterior, né? Ele estava de férias do cargo na AGU, justamente para concentrar esforços na campanha, para ganhar a indicação no Supremo. Messias confirmou que vai ter uma conversa com o Lula ainda nesta semana. Eles vão ver quais são as possibilidades aí para ele. Permanecer na AGU ou buscar um outro cargo. Auxiliares de Lula defendem 2 cenários possíveis para Messias. Permanecer aí na Advocacia Geral da União até o fim do mandato, ou ser transferido para o Ministério da Justiça, afastando do cargo o atual ministro, que é ligado a Jacques Wagner, e, segundo alguns, o Jacques Wagner não se empenhou devidamente na vitória de Jorge Messias. Seria uma forma de mandar um recado também interno para o Jacques Wagner. Vamos aguardar. Bom, de ressaca desta rejeição, Messias conversou com ao menos 8 dos 10 ministros da Corte Suprema. A maioria fez contato para manifestar solidariedade, mas o Messias não quis conversar com pelo menos 2 ministros. O Bruno traz atualizações para a gente. Quais foram os ministros que o Messias evitou conversar? Bruno Concílio, por favor. Rodrigo, segundo uma apuração do jornalista Igor Gadelha, na lista não está Alexandre de Moraes, que até procurou o advogado-geral da União por mensagem de texto, mas o Messias até o fim de semana ainda não tinha respondido ao magistrado. A razão é que Messias vê as digitais de Moraes nas articulações contra ele no Senado e só topa conversar com o ministro pessoalmente. A outra exceção foi Flávio Dino, que por sua vez não trabalhou em favor de Messias. Além disso, segundo a apuração da CNN, o governo também avalia que a suplente do ministro, Ana Paula Lobato, votou contra o indicado de Lula, Rodrigo. A apuração da CNN, vamos ter cuidado com isso, né? A votação foi secreta, então ficam ventilando nomes aí, né? É difícil cravar, fulana votou contra. Não sei, mas é a informação que a CNN apurou. Certamente faltou muito voto de aliado para o Messias, senão ele estaria nomeado a essa altura, né? Bom, enquanto isso, Moraes acionou o plano Veja Bem, não fui eu. Me incluam fora dessa. A apuração da Mônica Bergamo, colunista. O ministro do STF buscou interlocutores de Lula para dizer: não tive nada a ver com a derrota do Messias, me tira dessa lista aí. Moraes é próximo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O entendimento do Planalto é de que o ministro apoiou o chefe do Congresso, Alcolumbre, no enfrentamento contra o Messias. O tom do magistrado
nos últimos dias era de contrariedade com as reportagens que afirmaram que ele teria feito essa articulação para impedir o Messias de virar ministro. Bom, ele atribui isso a algumas pessoas ali próximas do Planalto. Pelo menos um ministro do STF e 2 integrantes do Ministério de Lula procuraram o presidente para também defender Moraes. É uma fofocaiada danada lá em Brasília. Ministros do Supremo sinalizaram a parlamentares que a decisão do Legislativo ao aprovar a dosimetria, ou seja, facilitar a vida do Jair Bolsonaro e dos golpistas, será respeitada. Porque muita gente dizia assim, bom, o Congresso derrubou os vetos do Lula, no caso da dosimetria, agora nós estamos falando, e depois o STF vai dizer que é inconstitucional. O STF já começa a dizer, não, veja bem, a gente não vai mexer com isso. Mostrando que pode mesmo ter havido um grande acordão envolvendo, inclusive, ministros do Supremo. O projeto aprovado em dezembro do ano passado e mantido, né? O Lula vetou, mas depois foi derrubado o veto, reduz a pena dos condenados do 8 de janeiro, especialmente Bolsonaro. A avaliação é que o Supremo interferir nisso agora aumentaria a crise entre os poderes. Para integrantes do STF, o sentimento da maioria é de respeitar a decisão do Congresso, um grande acordão com o Supremo, com tudo. Essa frase ficou famosa em outra ocasião, mas parece que está valendo para agora também. Bruno Concílio traz outros detalhes para a gente, Bruno. Rodrigo, tem mais. Segundo a apuração da coluna da Malu Gaspar, a ala conhecida como Centrão do Supremo foi consultada até mesmo sobre a manobra de Alcolumbre de excluir da derrubada do veto o trecho do projeto que poderia facilitar a progressão de regime para condenados por crimes hediondos. Nesse grupo estariam Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, por quem teria passado, inclusive, minutas do texto original do projeto. Ou seja, tudo foi feito com o aval da Corte. Resumindo, o episódio de agora expõe ainda mais essa crise entre Planalto, Congresso e Supremo, né, Rodrigo? A manobra do STF de não mexer no PL da dosimetria gira em torno também de uma grande preocupação, a de blindar a Corte. O Leandro Demori, eu vou até pedir para colocar aqui na tela, fez um print agora mais cedo, fez uma postagem, melhor dizendo, agora à tarde, né? Trazendo esta informação e reproduzindo informações e apurações de outros colegas. A avaliação de Lula e de interlocutores é que Alexandre de Moraes teria o benefício de ver um aliado de primeira hora fortalecido. Então essa manobra que o Alexandre de Moraes teria participado, dessa manobra, ele nega, mas teria, favoreceria o Alcolumbre permanecer como presidente do Senado em 2027. E para que serviria isso? Alcolumbre no comando do Senado por mais 2 anos seria a garantia de que impeachment contra Moraes não será pautado. Então eles jogaram juntos, pensando, com isso o Alcolumbre fica na presidência mesmo no ano que vem e em 2028, e com isso se barra impeachment de Alexandre de Moraes. Esta seria a jogada. E enquanto isso, o Moraes ganha tempo para, usando a dosimetria, mudar as penas do Jair Bolsonaro, usando a lei, falando, olha, o Congresso aprovou, mudou, então agora ele vai ficar menos tempo preso. Jair Bolsonaro, o general Heleno, um grande acordão da extrema-direita com grupos da direita, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. É a postagem, eu trago aqui, do Leandro Demori, baseada em parte numa apuração da nossa colega Mônica Bergamo. Dá tempo ainda da gente trazer uma informação. O governo federal quer acelerar o fim da escala 6x1, né? E a ideia é uma transição de até 2 anos. A proposta é que a cada ano sejam reduzidos 2 anos na escala de trabalho, passando de 44 horas para 40 horas até 2028. Então fazendo aos poucos. Já os empresários prefeririam uma transição mais lenta até 2030. A proposta do governo é que em 2 anos você não só acabe com a escala 6x1, como reduza, né, para 40 horas semanais a jornada máxima para um trabalhador brasileiro. Estas eram as principais notícias desta segunda-feira, começando uma nova semana no Brasil. Eu quero agradecer o meu colega, o Bruno Concílio, mais uma vez aqui na atualização das notícias. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rodrigo, e até amanhã. Até amanhã. O Bruno segue com a gente aqui na atualização, mas você fique aí porque eu tenho um último recado. Você quer entender o que está acontecendo no mundo? A nova ordem mundial. Quem vem explicar? É um dos craques do jornalismo internacional. Jamil Chad, brasileiríssimo, né? Está sediado em Genebra e a gente tem o orgulho de ter o Jamil aqui na super equipe do ICL.
Amanhã, terça-feira, 8 da noite, aula especial com o Jamil, gravada diretamente de Genebra. O que acontece com o mundo? O que o Trump está fazendo? Sequestro na Venezuela, bloqueio no Irã, Estreito de Hormuz, preço do petróleo, posição da China e da Rússia nisso tudo, a Turquia, União Europeia. É um xadrez internacional. O Jamil destrincha para você esse jogo de xadrez no mundo. A nova ordem mundial. Você participa se inscrevendo agora em iclurgente.com.br. Está aqui na tela. iclurgente.com.br. Se preferir, use o QR Code. Você está assistindo às vezes na televisão, põe o QR Code do celular aqui na tela, abre um campo e você põe o seu e-mail. Amanhã a nossa equipe te avisa. Olha, a palestra do Jamil vai começar. Se inscreva e participe desta super aula, A Nova Ordem Mundial. Vem aí o N2 com mais informação e análise e apresentação da Gabi Varela, do Chico Sá. Daqui a pouco eu também estarei por lá. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. Eu preciso compartilhar com vocês algo que pouca gente está discutindo com a seriedade que merece. Neste momento, existe uma disputa entre as maiores potências do planeta para definir quem vai ditar as regras do século XXI. E o Brasil é uma peça central nesse jogo. Os Estados Unidos sabem disso. A China sabe disso. A pergunta é, a sociedade brasileira sabe disso? Eu estou aqui na sede da ONU. Há mais de 2 décadas eu cubro geopolítica, crises humanitárias, guerras. E o que eu testemunho hoje me leva a fazer uma convocação. O brasileiro precisa entender o que está acontecendo no mundo, porque as decisões que estão sendo tomadas agora vão determinar o nosso futuro. E não no longo prazo, é agora, em 2026. Eu preparei uma aula gratuita para destrinchar tudo isso. O que está por trás dos conflitos, quem lucra com eles e por que a América Latina está na mira. É de graça. Clica agora em Saiba Mais. Essa é uma daquelas aulas que eu realmente gostaria que todo brasileiro pudesse assistir. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.